O que é necessário para termos uma casa aqui em Moçambique? Aqui em Moçambique existem vários tipos de casa. Temos aqui casa de bloco, casas de tijolos, casa de pau-pique, casas de caniços, casa de matope. Temos vários tipos de casas aqui em Moçambique e para nós termos uma casa aqui em Moçambique é necessário irmos a vários procedimentos e eu vou falar isso tudo para você. E eu sou José, circunizado você está, e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui para falar para você aí todos os procedimentos que nós fazemos aqui para termos as nossas casas aqui em Moçambique. Então seria melhor você acompanhar este vídeo até o final e quando chegar também ali no final do vídeo, se você gostar do vídeo, vai deixar aí a sua opinião e também vai aí aproveitando se inscrever-se também no canal se você não for inscrito, ok? Então, bora ao vídeo falar um pouco como que funciona aqui em Moçambique em termos de construção das casas. Primeiro, para nós termos uma casa aqui em Moçambique, é necessário nós adquirirmos um terreno. E o terreno é o local onde que as pessoas podem construir grandes edifícios, podem fazer as suas hortas, podem fazer o que quer com esse terreno. Então, vocês devem ter entendido pelo menos um pouco o que eu quis dizer quando se fala de terreno, né? Então, terreno é o espaço onde nós construímos qualquer coisa que nós queremos fazer com este tal terreno. Nós podemos utilizar o terreno para fazer as nossas machambas, podemos utilizar também o terreno para construir as nossas casas. Então, o primeiro procedimento é ter um terreno. Em segundo, temos que comprar alguns materiais. Quando eu falo de materiais, estou a falar de areia, pedrinhas, blocos, sacos de cimentos. Este é um dos procedimentos que nós temos que fazer para obtermos a nossa casa. Terceiro, contratar um mestre de construção ou um mestre de obra para dar continuidade com a construção das nossas casas. Enfim, estes são os procedimentos que nós levamos para construir uma casa. Mas o que eu quero falar exatamente aqui não é isto. Eu quero ir tão profundo e explicar como que funciona realmente aqui em Moçambique a construção de casa. Desde os procedimentos das papeladas, se existe papelada, tipo a multa, essa toda coisa. Eu quero explicar tudo isso para vocês. Eu quero deixar tudo com detalhe. Então o objetivo do vídeo é este. Então vamos dar continuidade. Primeiro vou falar como a gente aqui em Moçambique obtemos os terrenos. Para nós obtermos os terrenos aqui em Moçambique é necessário seguirmos os 3 métodos para nós conseguir aí adquirir os nossos terrenos aqui em Moçambique, ok? O primeiro método é comprar o terreno. Sim, comprar o terreno é o primeiro método que nós, os moçambicanos, levamos para obtermos um terreno. Segundo método, ser oferecido terreno. Aqui em Moçambique, nós nos oferecemos terreno. Geralmente, a oferta do terreno acontece entre família, né? Do tipo, um membro familiar quer te dar um terreno, pode te oferecer, ok? Então, este é um dos métodos para nós obtermos terrenos aqui em Moçambique. E pondo num exemplo concreto, eu tenho o meu avô que ofereceu vários terrenos para os seus filhos. E a minha mãe também se beneficiou de um dos terrenos do meu avô. Então isso é muito normal, um membro familiar oferecer terreno para um outro membro familiar. Este é um dos métodos de obter um terreno aqui em Moçambique. Terceiro método e o último método é ter um terreno gratuito. Como assim ter um terreno gratuito? Eu vou explicar um pouco. Este é o mais complicado para uma pessoa ter um terreno aqui em Moçambique, mas eu explicarei um pouco para vocês tentarem compreender como que funciona para nós termos um terreno gratuito aqui em Moçambique. Primeiro passo. É necessário ir atrás de vários documentos e também sem esquecer que nós temos que ir também atrás do secretário do bairro e ir atrás do posto do bairro e depois o governo vai analisar se dá para dar à pessoa um terreno ou não. Isso tudo depende deles. Então é um procedimento muito complicado mesmo. E o governo diz que o terreno é totalmente gratuito. Gratuito, é isso aí. O governo diz que o terreno é totalmente gratuito. Gratuito uma ova. Não existe terreno gratuito aqui em Moçambique, meu irmão.
É muito, mas muito difícil uma pessoa aqui ter um terreno desta maneira que eu acabei de explicar, tratar documento, ir no município, toda a papelada. É muito difícil uma pessoa ter um terreno com este procedimento. O procedimento mais confiável é obter o terreno comprando o terreno, sim. Comprar o terreno é mais confiável e depois de você ter o teu terreno, deve legalizar. Então, o governo decidiu ali pôr na imprensa que existe terrenos de graças, que o procedimento mais legal é obter o terreno de graça, mas não existe terreno de graça aqui em Moçambique. É fake esta informação, então não se obtém terrenos de graça aqui. As pessoas têm que comprar o terreno. Então, estes são os métodos que nós levamos para obter um terreno aqui em Moçambique. Comprar um terreno, ser oferecido terreno e terreno gratuito. São 3 maneiras de obter um terreno aqui em Moçambique. Estes são os procedimentos que nós, os moçambicanos, levamos para obter um terreno. Depois de nós obter o terreno, nós seguimos o seguinte procedimento. Comprar alguns materiais que eu acabei de falar logo no princípio do vídeo, que os materiais que eu estava a me referir e que eu me refiro agora é compra de areia, compra de pedrinha, compra de saco de cimentos, enfim, todos os materiais que é necessário para a construção. Então este é o segundo procedimento, ter materiais para a construção. E depois o último é contratar um mestre. E o pagamento para o mestre, geralmente aqui em Moçambique, antes de dar continuidade com a construção de casa, nós fazemos assim, pagamos a metade do valor combinado e o mestre dá continuidade até no meio da obra e depois, quando terminar a obra, nós oferecemos a segunda parte da moeda ou a segunda parte do valor. Então é assim que funciona a construção de casa aqui em Moçambique. Não terminamos por aqui. Se você está gostando do vídeo até aqui, deixa seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações também aí. Isso é para sempre ser notificado sempre que haver um vídeo novo aqui no canal, ok? Tipos de casas que existem aqui em Moçambique. Aqui em Moçambique temos vários tipos de casas. As casas aqui em Moçambique variam do local onde nós vivemos. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Há pessoas que ficam no mato ou no campo e há pessoas também que ficam na cidade. Então, os tipos de casas variam do local onde nós vivemos. Por exemplo, aqui na cidade existem casas de blocos, casas de pau-pique e casas de tijolos. São estes 3 tipos de casas que nós podemos encontrar aqui nas cidades, em Moçambique. Enquanto que no mato ou no campo, a maioria das casas lá são as casas de caniço, casas de matope e casas de tijolos. Então, eu quero falar um bocado sobre as características de algumas casas aqui em Moçambique. Não falarei todas as características das casas, mas algumas casas eu falarei sobre as características dela. Então, eu vou falar sobre a característica dela. Começando com a casa de caniço. Para nós fazermos uma casa de caniço, é necessário nós termos alguns instrumentos ou alguns materiais que são caniço, que é um dos tipos de capim que serve para fazer esta tal casa de caniço, bambu, estaca, e capim e lona plástica. É necessário estes materiais para dar continuidade à construção de casas de caniços. E com estes materiais, a casa de caniço fica da seguinte forma. Ao redor de casa fica totalmente coberto com o caniço e o bambu e estaca, que estes bambu e estaca servem de suporte para a casa não cair. Vamos dizer que este bambu e estaca servem de pilar para a casa, né? Para segurar aí a casa. E em cima de casa fica totalmente coberto com o plástico e depois por cima passa ali alguns materiais que são caniço e capim, deixando a casa mais incrível. E casa de matope também é necessário alguns materiais também ali. E não varia também muito com os materiais da casa de caniço. São os mesmos materiais. É preciso ter estaca e bambu, lona plástica, caniço e o próprio matope. Matope vocês podem conhecer como lama lá no vosso país. Matope significa lama, só que aqui nós chamamos de matope. Lama é matope. Então eu acho que assim vai ser mais fácil que vocês entendam o que eu estou a falar, ok? É uma casa de lama. E com estes materiais, a casa de lama ou de matope fica totalmente
ao redor com estacas e caniço que servem de suporte à estaca, mas depois de pôr o caniço, por fora passa aí esta lama que serve ali como se fosse reboque, rebocando a casa ali de caniço. Vamos dizer que esta casa é de caniço, só que passa um reboque de matope, que torna a casa mais forte. E por cima de casa também não varia como a casa de caniço, também funciona também da mesma forma como funciona a casa de caniço. Primeiro entra a lona plástica, depois em cima passa ali o caniço e um bocado de capim e fica tão bonito também esta casa de matope, ok? Mas como obter este tal matope? Para nós obtermos este matope aqui em Moçambique, existe alguma terra que é apropriada para fazer este tipo de casa. Então, depois de extrair esta terra, tipo extrair esta areia, põe-se em grande quantidade e depois molha e começa a se amassar com o pé. Aquele processo utiliza-se mesmo com o pé, não se utiliza pá. Começa a se molhar enquanto que o pé serve de pá, né? Começa a mexer até que aquela areia torna-se uma tope e depois começa a fazer em forma de reboque para fazer aquele todo processo que eu acabei de falar aqui, ok? Então estes são alguns procedimentos de algumas casas aqui em Moçambique, África. Agora vou falar sobre os meios que nós utilizamos para adquirirmos as nossas casas. Ao invés de utilizar aquele todo processo de construir as casas, tem outros meios que eu poderei falar agora para vocês. Como adquirirmos casa aqui em Moçambique? Existem três maneiras de nós adquirirmos as nossas casas. A primeira maneira qual é? O primeiro método ou a primeira maneira que nós podemos utilizar é comprar a casa. Sim, aqui em Moçambique é possível também comprar a própria casa, ok? Então, comprar a casa é um dos métodos que nós obtemos também aqui para obter uma casa. E o segundo método ou a segunda forma de nós obtermos a casa aqui em Moçambique é alugar a casa. Sim, aqui também em Moçambique aluga-se as casas. E, por exemplo, eu aqui vou dar um exemplo como que nós fazemos para alugar uma casa. Aqui em Moçambique, nós para alugar a casa, nem é preciso fazermos grande processo. Primeira coisa, aqui em Moçambique, quando nós queremos alugar casa, não existe nenhum documento para nós assinarmos ou para mostrar o comprovativo. É só a conversa direita mesmo. Do tipo, o proprietário da casa pode alugar a casa assim mesmo, sem nenhum documento, e a pessoa que estiver interessada em alugar a casa é só falar com a própria pessoa, o dono da casa, e alugar. É algo muito simples, muito fácil, e as regras são ditadas diretamente com o dono. O dono diz que aqui não se cozinha com lenha, é para não se cozinhar com lenha mesmo. E aqui não se faz isso, não se faz isso. Logo, a pessoa ou o dono da casa fala no mesmo dia que você está interessado com a casa. As regras das casas, ok? Então é assim que funciona os alugueres de casa aqui em Moçambique. E terceiro e último método de obter a casa é aquela maneira que eu acabava de falar ao princípio, né? Tipo, criar este todo o processo, comprar terreno, e comprar materiais de construção, contratar o mestre. Esta é a última maneira de obter a casa. São essas três maneiras de obter uma casa aqui em Moçambique. E eu quase ia me esquecendo ali que eu queria falar algo muito importante também. Para as pessoas que constroem as casas aqui em Moçambique, é necessário primeiro tratar alguns documentos. Então, se uma pessoa somente constrói a casa aqui em Moçambique sem nenhum documento, principalmente quando a pessoa constrói a casa com pilar, é necessário tratar alguns documentos. Existem alguns fiscais que são do Conselho Municipais. Eles, quando encontram uma casa que não tenha documento, eles destroem esta casa, ok? Esta casa só se destrói quando a casa está em construção. Depois de terminar a casa, se eles não conseguirem identificar, depois de terminar a casa, eles não têm como destruir, mas durante a construção da casa, eles podem muito bem destruir a casa. Então esta é uma coisa que eu não poderia deixar de te informar, ok? Eu tinha que informar isso e já ia me esquecendo, ok? Que bom que eu recordei e vocês agora pelo menos já sabem um pouco como que é a construção de casas aqui em Moçambique. Então, se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, inscreva-se aí no canal caso você for novo e ative o sininho de notificações para sempre seres notificado sempre que haver um vídeo novo, ok? E também agradecer aí a todos os meus inscritos que assistem meus vídeos, agradecer a você mesmo ali, agradecer também a todos aqueles que comentam no vídeo e deixam seus likes, mano, muito muito obrigado mesmo por vocês que assistem meus vídeos, ok? E é nóis, até o próximo vídeo. Fui!